olha luçá, baú, Xangô olha luçá, baú. Meu nome é Petrônio, sou filho de Cláudio Honor, de Ugumatá. Minha trajetória aqui com ele faz muito tempo. Eu sou de 63. Eu me criei aqui nesse sítio, com uma infância maravilhosa. A gente brincava, a gente descia até o quartel. Meu pai fazia parte do quartel, na época. Eu estudei naquele quartel do Becom. Vim várias vezes de jipe para casa, porque me traziam para cá. E eu fui, meu pai sempre me afastava do candomblé, porque era pequeno, não podia ter participação nenhuma. Criança não podia entrar. E o Ogum dele não permite criança no salão. E eu fui me criando aqui dentro. Depois fui participando de obrigação, já era com uns 14, 15 anos. Eu estava com ele em todas as obrigações. E fui aprendendo os axé, as plantas, falar com os orixás, entendeu? E a gente foi tendo uma relação de amizade muito grande e o único filho que ficou com ele nessa trajetória. O Ossé é uma coisa que todo candomblé tem. É uma oferenda para o Orixalá, certo? Que é o pai de nossa cabeça, como se fosse nosso anjo de guarda, né? Tanto é que nós veste branco num dia de Orixalá. Então o Orixalá, meu pai sempre fazia reverência a ele. É o primeiro do Peji, sempre toma conta da melhor forma, abençoando, sempre pedindo coisa boa, sempre pedindo coisa para respeitar a sua casa, ter entendimento com sua família. Ele sempre pedia coisa maravilhosa. Meu pai não fazia nada que viesse errado no candomblé, ele não gostava. A obrigação ele não cobrava, ele fazia por gostar. Ele gostava do candomblé. Ele aprendeu a gostar. Me lembro uma história dele que ele chegou para mim contando e disse para mim: meu filho, eu não sabia nem o que era candomblé. Eu trabalhava no hospital do Sancho e de repente eu me manifestei. Manifestei, estava em trânsito durante 3 dias. O médico que eu trabalhava com ele folgava 2 dias. Eu assim, nem sabia onde estava. E sem beber, sem comer, jogava água, a turma dizia que eu chutava, comida eu jogava fora. Quando o médico chegou do plantão, disse: cadê o meu auxiliar? Que ele era enfermeiro. Aí disse: tá amarrado, preso. Endoidou aqui, doutor, quebrou tudo. Aí mesmo foi. Quando ele chegou e olhou, disse: esse homem tá manifestado. Aí abre aí, solte ele. Soltou e algum falou, dizendo que ele queria o rancor dele, que era o salão, que ia tomar conta dele. Foi quando o médico falou pro meu pai, disse: procura um lugar para você desenvolver. Meu pai saiu do hospital, não quis saber de ninguém mandando nele e veio as consequências. Meu pai gostava muito de festa, sempre ia para colônia, sempre ia para as festas com minha mãe, que antigamente o pessoal levava o tira-gosto e a bebida para o clube. E ele ia com minha mãe. E nesse dia, ele fez uma visita à mãe Chiquinha. Aí mãe Chiquinha disse a ele: olha, meu filho, você vai começar vindo fazer os arroz, começar a aprender galinha, abrir galinha no orixá,
começar a fazer a visita. Porque você é filho de Ogum e você tem que estar por aqui. Aí ele disse, quem é Ogum, minha mãe? Seu Ogum é uma pessoa que lhe protege, que vai lhe dar muita coisa. E ele, tá, sexta-feira esteja aqui pro arroz de Orixalá. Ele não foi pro arroz de Orixalá. E no domingo ia ter um toque de Ogum. E meu pai escolheu a festa. Certo? Exatamente no domingo teve uma matinês que o clube fazia. E meu pai foi para o barro, para uma matinês, todo de caque, branco. Minha mãe estava lá. Ele tomava o merengue. Quando ela soltou a pemba de Ogum, disse, vá buscar seu filho. Ele saiu do barro pro Pacheco correndo, todo rasgado. E antigamente o salão não era piso, era barro. E ele caiu, veio desembestado, ninguém pegava o negão. E ele toma carreira pro Pacheco. Chegou no Pacheco, caiu com todo o corpo. Quando o Ogum foi embora, antes de Ogum ir embora, que diga, ela disse, olha, tem um ossé de Orixalá de sexta-feira que ele não fez. Ogum dizer, trazer o ossé para ele fazer. E botou na mão o arroz e fregou no rosto dele para mostrar a ele que era Ogum. Só que Ogum determinou que no dia da obrigação ninguém risse, nem fizesse fofoca, nem intriga, nem tivesse falando alto. E sempre nessa festa sempre tem alguma pessoa gaiata, né? Aí ficou rindo. Quando jogou para Ogum, perguntando se ele tinha aceitado a obrigação, Ogum disse, eu quero outra obrigação. Porque essa não aceitou. E meu pai teve que pedir novamente e fazer a obrigação de Ogum. Foi quando minha mãe Chiquinha, junto com minha mãe, disse, não, vamos abrir o terreiro de Ogum, já que ele já fez a obrigação, vamos abrir. E o terreiro foi feito atrás de taipa e a gente morou na frente por muito tempo. Só que Ogum e os orixás nunca permitiram o terreiro e pessoas morando. Ele nunca gostava, porque sempre existia uma relação sexual, né? E ele não queria. Ou queria o terreiro, ou queria a casa. Meu pai era uma pessoa assim. Se você chegasse doente na casa dele, ele olhava para você e ele dizia se era casa de médico ou orixá. Ele ficou 5 dias com a pupila virada no olho e a gente não sabia o que fazer. Nós sabíamos que era quebra-pedra, que estava se aproximando a festa de Ogum e a gente preocupado com ele. Ele às vezes dizia as coisas, mas depois voltava atrás. Ele era emburrado. Por exemplo, meu pai, o senhor vai tocar para Ogum? Ele dizia, não, rapaz, eu não estou querendo mais fazer toque para Ogum. Eu vou querer só fazer adoração, fazer uma obrigaçãozinha. E não vamos tocar não, porque o povo vem para aqui, come, bebe, ainda sai falando. E fica muito chato. Entendeu? Aí o Ogum jogava, quando ele jogava para Ogum não falava com ele. Porque ele fazia a obrigação, fazia as festas de todos os orixás. Somente de Ogum ele não queria fazer. Aí Ogum começou a querer a marcação. Aí quando teve uma obrigação de uma senhora, o Ogum desceu. Ogum disse, Ogum desceu. Primeiro falar muito. Falar coisa que não deve. Ogum dizeu, novamente, ele não falar. Se falar, Ogum fazer. Foi o que Ogum fez. Deixou ele 3 dias tranquilo aí. Botou 3 lanças na janela, que tinha janela azul aí, um janelão. Se acontecesse alguma coisa com a cobra,
Ogum penalizava. E a gente começou a cantar para Ogum, tal, Ogum desceu, vestimos ele pegou a cobra, dançou, dançou, dançou e passou a cobra nas pernas da mulher. Passou a cobra para lá e para cá. Bem, a mulher ficou lá, só que a cobra morreu. No outro dia, amanheceu a cobra mole. Quem estava em casa? Benedita, Rosângela, Risete, Rizomar e Rosilda, minhas cinco irmãs. Todas elas ficaram doentes por causa da cobra. E meu pai ficou aperreado. Ah, rapaz, a cobra morreu. Bem, veio um curandeiro. Seu curandeiro, você está querendo uma cobra? Ele disse, quem lhe disse? Com 2, 3 dias. Quem lhe disse? Não, é porque às vezes me deu aquela vontade de vir aqui falar com o senhor. Isso eu quero. Que algum mandou pegar uma cobra, mas ela está com veneno. Está, ninguém tirou o veneno dela não, porque algum só queria a cobra com veneno. E botou a cobra lá. Foi quando minhas irmãs ficaram melhor. Meu pai fez uma obrigação de renovação, tudo em paz, tranquilo. Minhas irmãs começaram a ir cada um para os seus lugares e ficou o terreiro, ficou a casa aí. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um salão para quebra-pedra e um salão para algum. É o mestre de esquerda e o do orixá. Só que não ia dar bem. Não ia dar bem. O Exu atrás e o Ogum na frente, tudo bem. E o Ogum não quis. O Ogum disse, não. O terreiro é de Ogum. Aqui só ele que dançava com a cobra, né? Que é Ogum. Que o Ogum de seu Caldonô, né? Ogum Matá que dançava com a cobra aqui. E se tiver algum outro filho da casa que seja de Ogum, a gente bota também para dançar com a cobra. Para manter esse ritual, essa tradição. Que já veio de Pai Duda e ficou como ele perpetuou, né? Pai Duda, foi o Babalorixá que iniciou ele, e Leda, que era em Cavaleiro. Só eles dois que a gente tem conhecimento aqui. De Ogum, que dança com a cobra. A comunidade aqui é o pessoal que, desde do fundador, que veio antes, seu Claudionor, que é o dono desse sítio todo, é a família deles, né, os descendentes deles, que continuam morando aqui até hoje. Né, os netos, alguns filhos ainda estão vivos, os netos, bisnetos já, acho que até tataraneto já tem do fundador desse sítio aqui. Foi uma doação dessa área do terreiro, né? Do dono do sítio para o pai de Dona Lisete, o sogro do seu Caldonor. Quando ele faleceu, Dona Lisete ficou morando aí. Foi quando o seu Caldonor abriu o terreiro, na parte de trás da casa. Logo depois ele conseguiu comprar uma casa lá no Curado. Aí aqui se tornou só um centro espírita mesmo. Aí sempre respeitaram. Não participa, a maioria é evangélico, mas sempre respeitaram. Nunca criticaram, nem nunca vieram com preconceito, não. Nunca teve. Pelo tempo, né? Mais de 50 anos aqui de convivência, muito mais de 50 anos de convivência, todo mundo aprendeu a se respeitar. Cada um respeitando o espaço do outro, né? A religião do outro. Bom, aqui tem 2 quartéis, né? O Becom e o Companhia de Comunicações, que é mais aqui em cima, em Tegipió. O bairro aqui não tem um comércio desenvolvido, é bem pequeno o comércio de Tegipió, do bairro Tegipió. É bem simples. Agora que está começando a ter uma especulação
é um bairro que tem muitos sítios ainda e está sendo destruído, as matas ao redor estão sendo destruídas, construindo prédios, apartamentos. Aí daí acho que vou acreditar que, acredito eu, né, com muito mais gente morando, começa a aparecer mais comércio na área, né. E seu Claudionor, como disse, né, ele veio morar aqui com Dona Lisete quando o sogro dele faleceu, acho que desde década de 40 para 50, que ele viveu aqui, né. Mesmo depois que ele deixou só o terreiro, mas ele vivia muito aqui no terreiro. Tem um hospital que antigamente era o Hospital do Sancho, hoje é Otávio de Freitas. Antes era tomava conta de doentes mentais e tuberculose. Logo quando ele saiu do exército, depois da Segunda Guerra, ele entrou como extramunerário, acho que hoje em dia seriam os contratados, né? Não, técnico de enfermagem, até se aposentar no Otávio de Freitas. Então, sempre só saía Miquelina quando tinha o toque. Era só a única referência que saía Miquelina para o salão. Quando tinha grande coisa de importância, é que Ogum pegava a Miquelina, soltava e limpava o que tinha de fazer. Nagô puro, nagô muito rígidos, severo demais e verdadeiro. Não aceitava filho com irmão, nem pai com filho, que ele era daquele tempo mesmo e a gente foi domesticada nesse ritmo. E nesse ritmo eu continuo. Ogum nasceu dentro do hospital Otávio de Freitas. É as histórias que ele contava. Que ele ficava conversando, então ia para a cozinha porque o negócio dele era muito severo, um negócio muito rígido, e a gente não conversava, a gente não ia e não podia brincar. A educação dele, quando ele estivesse com alguém, a gente não era para estar junto, nem ver, nem ouvir e nem falar. Foi a criação dele. Então, para mim, ele não foi só um zelador de santo. Hoje, Deus levou ele, mas dentro de mim, é um pai que Deus me tirou. Bem, eu nasci em Olinda, graças a Deus sou olindense. E nasci dentro de Olinda. Com 11 anos de idade eu vim para aqui, para Arupina. Mas quando eu estava em Olinda, eu morava em Olinda, eu não sabia, não entendia o que era religião. Porque minha mãe tinha a irmã de santo dela aqui, nesse local aqui, que era Maria Lídia. Era irmã de santo de minha mãe. E toda vez que ela queria tocar, ela mandava chamar minha mãe. Minha mãe tinha que pagar uma pessoa para tomar conta de mim e meus irmãos. Aí ela resolveu vir embora morar no Pina. Vendeu a casa de Olinda e viemos morar no Pina. Quando chegou aqui no Pina, minha tia Lídia, que era dona daqui, uma filha de Xangoxina. Aí ela queria me botar no meio da dança, né? E meu pai sem querer. Mas não teve jeito não. Porque quando tinha festas, assim, que podia entrar criança, porque hoje criança entra em todos os terreiros, mas antigamente não entrava em terreiro nenhum criança. Por esse motivo também minha mãe não trazia, né? E na idade que eu cheguei aqui, quando chegava a fiscalização, a de menor,
minha tia Lídia botava a gente dentro do quarto dela e trancava. Porque minha tia sabia, a fiscalização vem aí. Eu estava mais ou menos com uns 12 anos de idade, quando eu cheguei para aqui. Aí minha tia, quando a fiscalização ia embora, minha tia soltava a gente. Aí a gente ia dançar, brincar no toque. Porque antigamente tinha fiscalização de terreiro. Hoje em dia não tem mais. Se possível for, me desculpem, mas se possível for, se dança até nu dentro do salão. Mas antigamente não tinha esse direito. Porque não, sabe por quê? Porque não existe fiscalização mais. Porque antes tinha fiscalização. Umas 4 pessoas vinham, fiscalizavam o terreiro de tudo. De quintal a balé, se tivesse, dentro do santo e em terreiro e no quarto de Jurema. Olhava o salão todo e eles iam embora. Se encontrasse erro, no outro dia era chamado na federação. Não era, Nésia? Eles queriam pegar bebida dentro de salão, certo mau comportamento, né, de filho de santo, de mãe de santo, de pai de santo. Ainda hoje em dia ainda existem muitos erros que ninguém, a gente, quer dizer, eu mesmo, não me interessa a casa de ninguém, mas todo mundo vê defeito um do outro, que ninguém é cego. Esse terreiro, meu filho, quando eu cheguei para aqui, quando minha mãe me trouxe para aqui, para dentro do Pina, era no barro, Massapê. Tinha uma cerca de avelóis, aí eu fugia muito por aí, pela essa cerca de avelóis, para ir dançar. Pronto, e o terreiro continua assim. No taipa, de palha, era capim, coberto de capim, coberto de palha. E ele foi indo assim até quando Deus levou minha tia, que era irmã de santo da minha mãe, irmã de santo do meu pai, e irmã de santo dos outros que já se foram. E foi passando de minha mãe, foi passando de minha tia, minha mãe ficou assumindo o enxé, segurando o enxé, porque todos filhos de santo, se bem entender, não deixa o enxé arriar. Tem que segurar. Até quando Deus quiser. É como eu digo. Eu fiquei no lugar da minha mãe, de minha tia Lídia, e seguro o enxé dele, com os poderes de Deus primeiramente, segundo deles, e não quero deixar ele cair. Porque Deus não vai deixar ele cair. Sempre quando eu cheguei aqui, encontrei o Nagô. Porque o Nagô, aqui, na casa da minha tia, não se usava certas coisas. Agora, se vier alguém de fora, a gente tem respeito, considera a religião do outro, a gente pode aceitar. Porém, não pode discriminar, né? Mas que o meu Nagô, até para pegar no Ilu, tem que se ter regulamento. Porque minha tia Lídia, ela era filha da finada Fortunata, a baiana do Pina. Minha mãe era filha de Maria Fortunata, a baiana do Pina. O meu pai também. Eram tudo irmãos. Meu pai, minha mãe, Dadai, Antônio Cabritinha, era tudo irmão, tudo de Maria Fortunata. E Maria Fortunata eu não alcancei, também não é possível. De Maria Fortunata, o que eu bem me lembro que minha mãe comentava muito, foi na época de que apareceu a fiscalização do policial, dos guardas, fechando os terreiros, né? Que não podia se bater, não podia se tocar, e fechou tudo. Aí minha tia Lídia ficou aperreada e ligava para meu pai, que meu pai trabalhava no Diário de Pernambuco, na época. E minha tia Lídia ficou muito aperreada porque estava fechando na Baiana do Pina. Aí cada um filho tomou seu destino. Foi nisso aí que cada um, foi quando começou fechando os terreiros, e cada um tomou seu destino, né? Abriu suas casas. Quem fundou essa casa foi Maria Lídia, que é a minha tia, que era filha da velha
Fortunata, a baiana do Pina. E tudo, cada um tomou seu destino, ela veio para correr para aqui. Aterro, né? Veio para aqui. Inaugurou, mandou chamar meu pai, que era irmão do santo dela, se reuniu-se o grupo, inaugurou. Tem toque que vem muita gente. Porque graças a Deus eu aqui sou querida de todo mundo. Ninguém tem raiva de mim aqui. E todo mundo vem para meu toque, graças a Deus. Olha, o primeiro orixá, dono desse cilê aqui, foi Xangoxina. De Xangoxina, passou para Oxum Tuqui, que era minha mãe. De Oxum Tuqui, passou para Oiá. De Oiá para Ogum, que era o meu pai. De Ogum veio para Oiá de novo, que sou eu e meu filho, que é filho de Ogum. Eu nasci em 1935, vim para aqui com idade de 6 anos, sou paraibana, né? Em 1941. Então meu pai me trouxe para aqui e eu fiquei na Rua 12, né? Então eu vivia mais pelos terreiros pequenos, né? E meu Oxum desceu numa mesa de águas e flores, que eu frequentava muito uma casa de espírita, né? De mesa branca. E o Oxum desceu, eu com 12 anos desceu. Minha baiana do Pina, eu só sei dizer que eu não frequentava muito lá, não é? Lá, aquele branco, eu era muito menina ainda, só via o comentário, que a polícia vivia muito na atenção dos condombré, né? E fechava, e muitos saíam na carreira, correndo, coisa e tal, né? Eu frequentava muito. Mas depois, quando eu completei os 12 anos, então, foi quando meu avô lá abriu o toque dele na Rua 12, e minha tia Bio, a mãe Bio, e a mãe Lídia, né? Tinha o toque aqui e eu via atrás. Quando eles passavam para a casa do meu avô, eu pequena também, eu corria atrás. Então saía aquelas baianas tudo vestidas e eu corria atrás. Ia atrás, ia para lá, vinha para aqui. E então nisso, eu fiquei em Oxum, desceu na Águas de Flores, mas ficou no Nagô. Eu percebo assim, porque antigamente era do jeito. Agora esses filhos santos da agora não é mais como era, né, antigamente, né? Eu, naquele tempo, quando a gente saía de Aú, era o orixá, quando descia, que dava o nome, a digina, né? Vinha o fiscal para saber de onde era aquele orixá, aquela nação, né? Então, agora a gente tem de compreender eles e levar como eles, né? Porque não é mais como naquele tempo, né? Naquele tempo os orixás só falavam quando saía de Aô, que a mãe de santo dava o axé do santo, né? O axé de fala, como diz, né? Quando o orixá dava aquela digina, o nome, então ia saber de onde era aquela nação, daquele orixá. Se aquela toada que ela tirou, o santo, o orixá tirou, se estava certo ou se não estava, né? Como eu, né? Há uns 50 anos atrás, né?
que saí de Iaô, que minha mãe de santo, quem me deu a chefe de fala dela foi mãe Bio. Foi mãe Bio que puxou eu de Iaô. Então ela deu o nome de Sobê, de Oxum Sobê. E ela tirou a toada, Oxum Ani Sobê, Sobê, Sobê. Aí o rapaz da federação disse, ela tirou essa toada, o nome dela é Sobê. Agora ela tira a toada, Oxum Ani Sobê, Sobê, Sobê. Aí eu, Sobê, Sobê. Há uns 50 anos atrás, né? 50 ou mais. Depois, então eu abri a casa de santo, né? O meu pai de santo, a minha mãe de santo, a minha madrinha de santo levou as coisas do meu santo para a minha casa lá, do santo. Eu já estava muito tempo já dentro do santo, desde eu menina, né? E agora já estou com 80 anos, já estou completando 81, estou cansada, estou com labirinto. Muitas coisas eu não estou muito lembrada. Em relação à comunidade, eu mesmo sou uma pessoa, me dou com todo mundo, até a questão da minha profissão, sou cabeleireiro. Então, eu moro nasci no bairro, então me dou com todo mundo. A questão de você ter um ou outro vizinho que não gosta, isso é relativo. A questão de você arrumar com um vizinho se você for à busca daquilo. A questão de você se sentir discriminado, eu não me sinto discriminado por ser negro, não me sinto discriminado por ser candomblé, porque eu não ligo. Eu passar, me chamar de macumbeiro, eu não vou ligar para essas coisas, porque eu não tenho tempo para isso. Quando a pessoa tem tempo, a pessoa se machuca, a pessoa vai brigar, eu não ligo. Nunca passei por isso. Hoje em dia, eu até falei para minha mãe, tatuei o nome do meu orixá na minha perna. Por quê? Porque eu não ligo. Quando eu chegar, eu sou eu. Eu sou do orixá. Negro, eu sou negro. Candomblé, sou candomblé. A questão, vem para o candomblé quem quer. A gente não vai buscar ninguém para o candomblé. Aceitar, nenhum vizinho aceita. Sempre tem um que não aceita. Quem não tem um mau vizinho? Mas às vezes, sabe o que é isso? Pessoas que não têm o que fazer. Porque quem tem o que fazer não tem tempo para estar se preocupando com o candomblé. Lógico, dizer a você que um candomblé que toca de 10 da noite às 6 horas da manhã incomoda, incomoda. Antigamente era tranquilo. Antigamente o povo vivia dentro do candomblé. Hoje em dia o povo trabalha de domingo a domingo. Incomoda. Se você respeita o direito do outro, você vai ser respeitado. Agora a questão de a polícia bater na minha porta por eu ser espírita é que eu não aceito. Agora a questão de meus ilúzios estar tocando 1 hora da manhã, eu acho errado. Porque é bom para mim que eu estou dançando. Mas quem está dormindo? Como é que fica? Quando a polícia chegou aqui, ele chegou alegando que o barulho já estava alto, já era a partir das 10, não era meia-noite ainda. E a questão que a gente ficou sabendo que era amigo da pessoa que chamou. Que no caso, nossa vizinha, que era evangélica, inclusive outros policiais que vieram eram evangélicos. E o marido dela, por ter uma certa influência na polícia, chamava e vinha. Mas depois que a gente começou a procurar nossos direitos, começou a divulgação que o candomblé tem direito, que também existe muita falta de informação, tá entendendo? Hoje acabou com isso. Hoje eu não dou o direito da polícia invadir minha casa. Hoje não. Mas como a gente não tínhamos informação, porque as informações hoje vivem guardadas para barracão grande. Que barracão grande? Barracão que gira dinheiro, barracão que vive político, que existe até dentro da religião, existe isso. A casa grande, a casa que mais tem filho de si, aquela casa onde o povo gasta. Não é passado para os terreiros pequenos muitos papéis que hoje é passado, como muitos palácios que está aí, que eu vi recebendo muitas premiações, e os outros terreiros como é que fica? A gente vai buscar quem? Nos outros terreiros, sim. Mas quando eles vêm aos terreiros menores, quando é para buscar voto. Então, para mim, é tudo igual. Seja de religião africana ou não seja, para mim é tudo igual.
Lógico, estando lá dentro mais gente do candomblé, melhor do que da igreja. Para mim fica tudo na mesma coisa. Por isso que a gente aqui sempre mantém. Não envolvemos nossos filhos de santo, nosso candomblé com política. Olha, a casa da gente estamos na faixa de 50 filhos de santo. E isso, quando todos conseguem se encontrar, aí vemos nós, geralmente os visitantes, a gente fecha no torno de umas 70 a 80 pessoas. Mas bem que a casa é pequena e trabalhando muito assim, muitos filhos de santo trabalham, então assim não conseguimos sempre estar todo mundo junto naquela mesma hora. E assim a gente vai seguindo. Sobre o respeito, eu percebo assim, por a casa ser tão antiga, temos muitos vizinhos aqui que respeitam a gente, respeitam muito a casa e falam de bem, que respeitam, sabem como é a tradição da casa. Todos conhecem como é essa tradição antiga. Então o pessoal respeita a casa. Infelizmente, sempre tem alguém que não gosta, que não aceita. Mas só que essas pessoas hoje, que não aceitam, que não gostam, quando chegaram aqui, já encontraram essa casa. Essa casa já existia, entendeu? Então, quando as pessoas vão mudando a sua religião, então querem mudar a religião dos outros. E ninguém tem esse direito de mudar a religião de ninguém. Então, essa casa aqui, ninguém tem esse direito de querer mudar, de querer dizer que quer comprar. A minha mãe nunca botou placa de venda para vender essa nossa casa. Aqui não vende, não dá. Aqui é a casa dos orixás. Quem são donos? Os orixás. Não é eu, minha mãe, meu irmão, não. São os orixás. Nós zelamos por essa casa. Tá entendendo? Então, temos um certo vizinho que não gosta, não aceita. Entendeu? Teve um certo toque em homenagem ao meu pai Xangô, que eu sou filha de Xangô. E aconteceu pela primeira vez, nunca tinha acontecido isso aqui, no nosso barracão, da polícia chegar, bater na nossa porta e entrar. Não esperar ser convidado para entrar, nem a dona da casa receber, e entraram 3 policiais militares, muito arrogantes, entendeu? E pedimos para que nós encerrássemos a nossa festa. E se a gente não tivesse encerrado, ele disse que ia levar os Zelus. Por qual motivo eles iam levar os Zelus? Com qual autorização? Com qual documento na mão? Que ele não tinha nenhum para isso. Entendeu? Eram 22 horas. Ainda me lembro. Não estava incomodando. Era uma festa num sábado, que a gente pode fazer nossa festa do sábado para o domingo e terminarmos às 23 horas. Que nós temos costume aqui de começar cedo e terminar cedo. 11 horas você não encontra mais essa casa batendo, só se for uma coisa assim, um extremo, mas você não encontra. Então essas pessoas não respeitaram e até hoje não respeitam. Só essa pessoa não respeita. Sempre, todas as festas que nós fazíamos, o carro da polícia estava aí na porta. Só que nós confiamos muito no que nós temos, confiamos na casa que nós temos, o respeito, a dignidade, como a gente anda. Por que o policial vai entrar aqui e fechar a nossa casa? Qual motivo? Nenhuma. Tá entendendo? O que é que nossos vizinhos fazem? Chamam os policiais e fazem eles voltar. Eles voltam. Por quê? Essa casa não incomoda. Essa casa não bate todo dia. Essa casa aqui não prejudica a ninguém. É simplesmente o quê? O preconceito. Que não gostam do candomblé. Por que não gostar do candomblé? O que é que tem de mais no candomblé para que as pessoas se sintam assim? Sem querer respeitar. Sobre a perseguição, eu não me preocupo. Por quê? A nossa casa continua do mesmo jeito. E eles não têm como fechar a nossa casa. E a nossa casa vai até enquanto o último filho de santo existir e chegar mais. Quanto outro chegar, vai continuar. A casa não vai fechar.
de maneira nenhuma. Não temos motivo de perseguição. Eles querem perseguir, mas não conseguem, entendeu? Porque a nossa casa é assim. É essa casa simples e humilde, mas que podemos trabalhar à vontade.